É bíblica a doutrina da Trindade? Qual é a origem da doutrina da Trindade? A Igreja Católica Romana chegara durante a Idade Média à conclusão de que a Trindade era a mais central e fundamental dos ensinamentos. Assim, a aceitação do dogma da Trindade validou toda a estrutura dogmática da Igreja medieval. Citado em um livro adventista escrito por Hilden, né? Trindade 2003, página 190. Irmão, por que a Trindade ela vem entrar na Igreja Católica? Isso no decorrer do tempo ele vai aceitando? Como que aconteceu? Como pode isso chegar na Igreja Adventista? Isso aí chegou através da apostasia, né, que viria do futuro, né? O que traz a Trindade é a apostasia, é negar os princípios, né? Aquilo que foi deixado por Deus no começo e estabelecer uma nova ordem que não esteja de acordo com aquilo que Deus deixou desde o princípio do mundo. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Eu vou fazer a leitura dessa mensagem. No dicionário Aurélio, a palavra Trindade, o Deus, é impessoal, criado e aceito pela maioria do que se dizem cristãos. Na verdade, a maioria da pessoa não aceita, eles são obrigados a aceitar. Não é porque veio aceitando de boa intenção, mas veio a Trindade e entrou por acaso que a pessoa possa ou é obrigada a aceitar. A palavra dogma é uma coisa repetitiva, né? Então no catolicismo tem os dogmas, né? Dogmas é você repetir uma coisa que não existe, sendo repetida por várias vezes, ela acaba se tornando realidade. Uma realidade, né? Uma mentira contada 10 vezes, ela acaba supostamente virando uma coisa que verdadeira, né? Então o dogma significa isso aí, é uma coisa repetitiva, né? E sabemos que na religião pagã, né? Na religião pagã que começou essa dogma de ficar espalhando pelo mundo inteiro, hoje se tornou como se fosse a palavra religiosa santíssima, conforme que está escrito ali. Trilogia, triades, termos, 2, vezes Trindade. Então, essa parte de dogma da Trindade surgiu na igreja católica, na igreja pagã, na religião pagã, né? A Trindade, na verdade, ela vem desde o começo do mundo, né? Não do começo do mundo, seria depois do dilúvio, né? Nimrod, Semíramis, Tammuz, né? Começou com as religiões pagãs. Então, Semíramis foi a primeira suma sacerdotisa do paganismo, né? Que veio. Então, ali começou a adoração a 3 deuses, né? Aí veio os domínios universais, né? Conforme veio acontecendo, o Egito foi vencido pela Babilônia e Babilônia levou os deuses deles para lá. E aí quando Babilônia foi vencida por Medos e os persas, eles também levaram para lá. Depois, né? E assim por diante. E aqueles deuses pagãos, né, que tinha com aquelas nações, eram levados e eram cultuados nas suas terras, né, lá nas suas cidades. Porém, eles mudavam só o nome do Deus deles, né, mas continuava a mesma adoração a um objeto pagão. E aí, com o passar dos anos, ele veio parar no catolicismo. E do catolicismo, a gente vai ver aqui no decorrer da história, que entrou no cristianismo, né? Mas tudo baseado na apostasia. Primeiro vem a apostasia, né? E aí entra esses dogmas, essas coisas estranhas dentro
como doutrina central, né? Isso aí é uma doutrina central de toda a religião hoje. É isso aí, a Trindade. Irmão, me diga uma coisa. Eu estou querendo fazer uma colocação lá no princípio do Jardim do Éden. Só tinha o pai e o filho, né? E daí veio o outro ser se transformou como se fosse um anjo de luz. E a Eva foi dar ouvido para esse ser. Certo. E daí isso não está chamando uma trindade? Dar ouvido para outra pessoa? Sim, que no começo, né, Adão e Eva foi alertado sobre esse outro ser, né? Mas no caso ali, aquele ser ele queria tomar, na verdade, antes de Adão e Eva, né? No céu ele já queria essa posição para ele, né? Então esse ser que está sendo colocado aí como terceiro aí, com o decorrer do estudo a gente vai ver que, né, não seria o que estão colocando hoje, né? Entendi. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Nisso está baseado todos os outros ensinos da Igreja. A Igreja estudou este mistério com grande cuidado e, depois de 4 séculos de glorificação, clarificação, decidiu declarar a doutrina dessa maneira. Dentro da unidade de Deus, há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Catecismo do Católico de hoje, página 11. Então eles estudaram 4 séculos para poder decidir que hoje pegou geral. Então, se a gente adotar essa doutrina da Igreja Católica, a gente está indo para o lugar errado, então, né? Sim, é que a Igreja Católica ela veio do romanismo, né? O romanismo ele vem de um universo totalmente pagão. Roma era totalmente pagã, né? Então ela tinha as cultuações deles ali, aqueles deuses do paganismo. Então quando parte do paganismo para a Igreja Católica, então isso aí entrou sorrateiramente decidindo, mudando as tradições religiosas, né, implantando esse tipo de doutrina aí. Aí eles acrescentam uma pessoa a mais aí, no caso, a pessoa do Espírito Santo, né? Para ficar bem claro que o Espírito Santo existe, não como uma pessoa distinta e diferente do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o próprio Filho, né? Então, as pessoas eles fazem confusão nessa parte aí do estudo sobre a Trindade. Que a Trindade tem que ser colocada como anátema, né? Não tem como você acreditar nisso. Não tem, porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Entendi. Já fala, Espírito Santo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão. O Espírito do irmão é outra pessoa ou é o irmão mesmo? Quando se trata do Espírito. Eu mesmo. Então, assim é o Espírito Santo no caso de Jesus Cristo, né, que ele diz que ia e rogaria o Pai, né, e o Pai enviaria, né? Aí nesse mesmo João 14, aí você vai ver, mais pro final ali do capítulo, ele fala, se eu não vou, ele não pode vir. Por que ele tinha que ir para poder vir o Espírito? Porque ele estava ali na própria pessoa dele. Então, quando ele subisse, logo em seguida, no Pentecoste ali, desceria o quê? O Espírito dele. Santo. O Espírito Santo dele, né? Tudo começou no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, né? E porque antes de Cristo não existia essa doutrina, né? E agora vem começar no Concílio de Nicéia, começou o 325 no ano depois de Cristo. A doutrina foi formalmente estabelecida até o século XIV. A reforma protestante, que tantas descobertas fez no intuito
de resgatar a verdade escondida. Acreditava que, uma vez que a Igreja Católica Romana rejeitou a autoridade unicamente das Escrituras, ela manteve o dogma tradicional da Trindade, conforme é desenvolvido por Atanásio, Agostinho, Aquino e outros. Então, Trindade 2003, página 188. Então, irmão, por que Atanásio aceitou, tipo, vamos dizer, aceitou, né? Mas não foi bem assim que aconteceu a história. Por que Atanásio apareceu no dia do concílio? Boa pergunta, né? Será que teve acordo ou pressão para poder assinar o documento, para poder aceitar a Trindade também, ou pagaram? Porque no concílio de Niceia, a autoridade apareceu lá para poder mudar a lei de Deus. E falando sobre a mudança da lei de Deus, eles mudaram o domingo também. Aí, se mudar o domingo, simplesmente muda a divindade, né? Sim. Se mudar a divindade... o pai do domingo ele veio da Trindade pagã, né? Que é o Deus Sol lá, Nimrod, né? Sim. Então, irmão, será que nós como adventistas do sétimo dia, devemos seguir esse preceito colocado pelo Papa, pelo Romano, tanto que estão aceitando essa Trindade hoje? Isso aí é mais um vinho que vem de Babilônia, né? Um dos vinhos de Babilônia são as falsas teorias, né? Coisas banais, coisas que vêm do ceticismo, né? Da questão da pessoa acreditar em coisas que não existem, né? A gente estamos vivendo um mundo tão real. Deus é real. Deus nunca colocou na Bíblia que ele se manifesta em 3 pessoas. Em nenhum versículo da Bíblia você vai achar que Deus manifesta em 3 pessoas. Toda a Bíblia, você lê de Gênesis a Apocalipse, vai falar da manifestação de 2 pessoas, né? E do Espírito Santo, mas assim, através do Filho. Né? Entendi. Que quando Jesus morre, né, entrega a sua vida ali em resgate pela raça caída, ele se tornou um mediador. E nada neste mundo, de acordo com as Sagradas Escrituras, é mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele media entre Deus e os homens. Ele é mediador. E aí, o Senhor Jesus Cristo, ele envia de graça hoje para todo aquele que crê e faz a vontade de Deus, que guarda os mandamentos do Espírito Santo. Irmão, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz assim que quem é o Consolador? O Pai e o Filho. Justamente. E o Pai e o Filho é Consolador. 2 Coríntios, capítulo 1, 3 a 5, que o Pai e o Filho é o Consolador. E não tem, na Bíblia não apresenta outra série para poder ser Consolador. Lá em Apocalipse 14, verso 1, a gente precisa levar o nome de 2 seres, do Pai e do Filho. O assinalamento final vai ser do Pai e do Filho. Não, do Pai e do Filho. Agora, se a gente aceitar a terceira pessoa, a gente está aceitando de um homem que foi criado pelo Romano, pelo concílio de Niceia e tal. E a gente acaba, acreditando. Será que a gente acredita na Trindade, irmão, a gente vai ser salvo também? Não. Não tem como, né? Porque você tem que levar o nome do Pai e do Cordeiro, né? Sim. A Bíblia é bem clara, né? Que não há união entre as trevas e a luz, né? Então, eles fizeram uma coisa muito bonita, por fora, assim,
aparentemente é muito belo, né? Sim. É já o costume de falar Santíssima Trindade, né? Aí é uma coisa muito bonita assim por fora, mas só que é uma coisa que veio do paganismo, né? Lá em Deuteronômio 14, o próprio Deus proíbe o povo de Israel: não me adore como os pagãos adoram os seus deuses. Interessante, irmão. Então, é bom saber. Não sabia disso não, mas temos que analisar a palavra, então. Sim. Por que Deus ordenava o povo de Israel ir naquelas guerras e destruir tudo, não trazer nada, não trazer ouro, prata, nem animais, nem nada dos pagãos? Porque os pagãos, eles dedicavam tudo aquilo que eles tinham aos deuses do paganismo que eles tinham lá. Então, se Deus permitisse eles levar aqueles objetos, aquelas coisas que tinha lá para o arraial de Israel, iria acontecer o quê? Apostasia. Daqui a pouco eles iam estar aqui cultuando aos deuses estranhos. Então, hoje aconteceu diferente. Deus proibiu naquele tempo, e Deus, como Deus vive, o Espírito de Deus pairava ali na Arca da Aliança, e ele não poderia conviver com o povo junto com aquelas entidades. Então vinha o quê? Vinha pragas, né? Acontecia as guerras, as nações o povo de Israel muitas vezes foram assolados, levados cativo. Por causa do quê? Por causa da desobediência e desses deuses estranhos. Porque Deus abomina quando você procura um Deus estranho, né? Porque Jesus fala, nós devemos adorar aquilo que a gente conhece, não aquilo que a gente não conhece, né? Se eu perguntar para o irmão, quem é esse terceiro Deus do Espírito Santo que eles falam aí? Né? Supostamente, porque o Espírito Santo ele existe, mas quem é essa pessoa, né? Porque lá no catecismo, lá está bem claro, são 3 pessoas distintas. Quando se fala que é 3 pessoas distintas, eu e você e mais outra pessoa, nós somos diferentes um do outro, né? Então aí fica difícil para a gente concordar com essa teoria, né? Então, no caso aqui, o povo de Israel, eles eram proibidos de participar desse tipo de adoração. Será que Deus mudou? Hoje eles ficariam contentes em saber que nós, como sendo o novo Israel, nós estivesse buscando, né, esses deuses estranhos? Acredito que não, irmão. Deus não ficaria feliz, porque aqui está dizendo assim. Sabe por que Deus não ficaria feliz? Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Olha só o que diz aqui. Todavia para nós há um só Deus, Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele, é um só Senhor Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós por ele. Então a Bíblia apresenta o seu Pai e o Filho. Sim. Agora, se a gente adorar, se postrar diante da terceira pessoa, eu acredito que Deus não ficaria feliz. Fica muito triste com a gente. Mas ainda que Deus fica triste, ele ainda tem aquela paciência, né? Já pensou a bondade de Deus conosco, né? É porque essa terceira pessoa, que nem lá em Timóteo fala, né? São fábulas que são criadas, né? Isso é uma fábula. Não existe, biblicamente não tem. Ninguém consegue provar que existe uma terceira pessoa, né? Biblicamente. Eles supostamente provam superficial, uma leitura superficial, sem contexto, eles afirmam, né? Por exemplo, igual lá no batismo de Jesus, lá, né? Eles vão lá e colocam lá, quando Jesus desce as águas, daí o Espírito Santo repousa sobre Jesus como uma pomba, e Deus falando no céu. Então aí eles fazem até aquele sinal, 1, 2, 3, 3 pessoas, né? Aí quando você vai para o contexto ali, você já vê que não tem nada a ver. A história é totalmente diferente do que eles querem provar através desse texto. Porque o texto ali afirma que Jesus ele representava aquela pombinha. O fiel emblema de Jesus era aquela pombinha. E João Batista cresceu de um lado do Rio Jordão e Jesus de um outro lado.
E Deus falou que quando ele prometeu para João Batista que quando ele encontrasse com Jesus, que Deus ia colocar um sinal sobre ele e ele ia reconhecer que ele era o Salvador do mundo. Então você pode ver lá no texto de João que ele ainda, ele fala ainda, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a pombinha apareceu sobre a cabeça de João Batista, de Jesus Cristo. João Batista fala. Então, é uma coisa totalmente fora. Aí com isso eles querem provar que ali são 3 pessoas. Entendeu? Mas aqui, irmão, olha só o que o filho de Deus fala, né? Há quanto tempo eu estou com você e você não vê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Agora, como que vai ver a terceira pessoa como uma pombinha? Que Jesus nunca falou sobre a terceira pessoa. Ele representa o Pai e o Pai representa o Filho, né? Como que os dois seres vivos, vai representar como uma pombinha, né? Porque no tempo lá no Jardim do Éden, o próprio Satanás se transformou em uma serpente, né? Isso pode ter uma tamanha crueldade contra o Altíssimo, quase uma blasfêmia, né? É que aquela pombinha, na verdade, ela representava ali, lá no testemunho fala que era o fiel emblema de Jesus, lá no Desejasse Todas as Nações. Então ela representava, aquele sinal foi para João Batista reconhecer Jesus, né? E nem todos que estavam ali, o testemunho fala naquele momento ali, eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram um trovão. Muitos eles ouviram um trovão naquela hora, né? E João Batista já ouviu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele exclamou, né? Porque Deus falou, este é o meu filho amado, aqui é meu comprado, né? E para muitos foi um trovão, isso aí não foi a voz. Então nem todo mundo vai conseguir compreender. Doutrina da Trindade era aceitado pelos pioneiros da IAS, né? Então vamos lá, próxima slide. Muitos dentre os fundadores do Adventismo não se uniram à igreja hoje. Não se uniriam à igreja hoje, né? Se eles tivessem que subscrever as crenças fundamentais da denominação, não concluiu o religioso apostatado, né? E a imagem dela surgiu, que é o quê? A união das igrejas em pontos em comuns de doutrina. Domingo é um ponto em comum entre todas as religiões protestantes, e agora a Trindade, né? De nosso século para cá, ela tem se tornado um ponto em comum de doutrina. Então eu posso afirmar com toda certeza que a imagem da besta já está formada. Irmão, eu faço uma pergunta para você dentro da programação aqui. Qual que é a igreja verdadeira hoje? A verdadeira igreja hoje é aquela que guarda os mandamentos. Mandamento de Deus, né? Isso. E a fé de Jesus, né? Sim. Lá do Apocalipse 14. Tudo. Bom, a igreja verdadeira, ela precisa estar dentro de uma instituição? Não. Porque aqui, olha só o que está escrito aqui em Isaías capítulo 4. E naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo, nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossa própria roupa. Somente permita que nós sejamos chamados pelo seu nome, a fim de que remover nossa desonra. Então a sexta igreja está tudo contaminado já. Sim, com certeza. Assim como começou a obra ali nos primeiros 100 anos, né, que foi o evangelho puro ali, o apostolado, nos últimos dias agora elas vai voltar, vai se repetir essa história de novo, né? Aqueles que não, vamos colocar, aqueles que choram e gemem por causa das abominações que entram nas igrejas, né? Eles vão ter que viver desolados do resto do mundo, porque eles vão estar andando totalmente na contramão do mundo, né?
E eu tenho uma coisa para falar. Existem 3 passagens bíblicas que falam, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Entendeu? A gente tem que entender de uma vez isso. Jesus fala para aquela mulher lá no poço que logo viria um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Filho, né, em espírito e em verdade. Então, por isso que Jesus manda, né, e a Bíblia nos ordena para cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Porque a adoração nossa hoje ela é espiritual. É cada um de nós. Não adianta nada nós estar numa igreja com 4 paredes, uma denominação, uma coisa tão bonita, né, bem organizada, mas se não está assim, diz o Senhor. Aqui em João capítulo 4, verso 23, mas a parte principal, que eu vou começar do 21, diz assim, a parte 20: Nosso Pai adora nesse monte, e vos dizei que é em Jerusalém, o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: creme, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e o que adoram deve adorar em espírito e em verdade. Deus é espírito, e o que adora deve adorar o quê? Em espírito e em verdade. Então não importa lugar. Sim. Porque lá em Isaías capítulo 4 diz que a igreja está contaminada. Então não podemos mais ficar dentro da igreja, porque já está contaminado, né? Então, no tempo dos apóstolos, né? Logo ali, quando Estevão foi apedrejado, a igreja atingiu um nível de apostasia, né, que foi tremendo, que logo depois do ano 70 veio a destruição, né, do templo. E aí quando o Estevão chega, né, lá em Atos, no capítulo 7, verso 48, ele chega a dizer, o povo se engrandecia por causa do templo, né? Eles depositavam totalmente a fé no templo. E aí Estevão fala assim: entretanto, não habito o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é meu trono e o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou que lugar, né, do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Né? Então, aqui, quando o Estevão fala isso, foi uma coisa de dar uma chicotada neles, né? Aí logo em seguida eles avançam nele e levam para fora e apedrejam o Estevão. Então, mesma coisa está hoje, na atualidade hoje. Entendeu? Eles depositam toda a confiança no templo. Eles acham que a salvação, né, para as pessoas tem que partir de lá de dentro da igreja, lá do templo. Mesmo que tiver apostatado, cheio de... Entendeu? Cheio de heresia, mas ele acredita que Deus está lá, né? Isso, Deus está lá. Né? Que coisa, né? A gente tem que aprender uma coisa, diferenciar o que é santo do profano, né? Por isso tem que examinar a escritura, né? Sim. Tiago White disse: a grande falta da reforma foi o que reformadores pararam de reformar. Se tivesse levado avante,
não teria deixado nenhum vestígio do papado atrás. Tal como a natural imortalidade, batismo por aspersão, a Trindade, a guarda do domingo, e a igreja agora estaria livre do erro escriturístico que se perdeu no passar dos anos, né? Trindade, sábado, né? Tudo tem que ter reforma, porque são 10 mandamentos.